Olá, tudo bem? Meu nome é Dorothy Barbosa, sou professora formada em Ciências da Religião na Universidade Estadual de Montes Claros, especialista em arte e musicoterapia. E trabalharei com vocês nessa disciplina, apresentação de materiais básicos e conhecimentos sobre limpeza e conservação dos materiais. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas, lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum, pertinente a cada aula. Vamos lá! Esta imagem representa a diversidade de cores e os materiais que vamos trabalhar no decorrer do curso. Os materiais para trabalhar com pintura em tecido não é tarefa difícil para encontrar. Existem casas especializadas de fácil acesso, até mesmo as pequenas papelarias e armarinhos. Oferecem tais materiais, que são utilizados para a pintura. Porém, ao escolher esses materiais, deve-se haver um conhecimento. É importante fazer uso de marcas e materiais diferentes, para poder optar por qualquer atenderá melhor suas expectativas e auxiliará no desempenho do seu trabalho. As cores são importantes, já que deverão ser utilizadas sempre. Diante do exposto, veja o que ressalva Mayer, 2002. Qualquer aprendiz de um ofício manual ou mecânico logo sabe tudo sobre a qualidade das ferramentas e, ao iniciar-se em sua profissão, procurar adquirir os melhores. Para a pintura em tecido, há materiais como é o caso de alguns pincéis, que possuem custo mais elevado, porém a aquisição é compensadora, uma vez que te acompanhará por longo período e certamente influenciará no resultado do trabalho. Entenda como um investimento à profissão sobre os tecidos. Vale lembrar que cada tipo de tecido requer tintas, técnicas e materiais específicos. Há tecidos de fibras naturais, sedas naturais, os sintéticos e também tecidos mistos, que contêm em sua composição tanto fibras naturais quanto sintéticas. Os materiais que serão utilizados, tintas e cores, existem uma imensa variedade de opções de cores de tintas para tecido e os diferentes efeitos são um encanto. As fábricas especializadas oferecem inúmeras cores de tintas para o tecido. Os nomes e tonalidades variam de acordo com a marca. Vejam as cores básicas para iniciar pintura em tecido: clareador, branco, branco metálico, amarelo ouro, amarelo pele, vermelho vivo, vermelho escarlate, púrpura, vinho, verde musgo, verde folha, verde oliva, verde pinheiro, laranja, rosa escuro, magenta, violeta, azul celeste, azul cobalto, azul turquesa, caramelo, sépia e siena natural, preto. Os pincéis são fundamentais com suas inúmeras texturas para aplicar a tinta no tecido. Os pincéis são construídos por 3 partes, são elas: pelos, virola e cabo, onde são impressos as descrições relacionadas sobre materiais utilizados no pincel. Os pincéis surgem com a pintura e são fundamentais para que a pintura possa ser mais nítida. No início, era usado instrumentos rudimentares. Hoje contamos com pincéis de formatos diferentes para atender os demais variados fins. Veja alguns formatos de pincéis. Ao iniciar os trabalhos de pinturas com tecidos de algodão ou misto, os pincéis mais usados são os pincéis de cerdas sintéticas, cabo amarelo. No entanto, vale frisar que cada tipo de tecido requer o uso de pincéis adequados, ou seja, muita atenção ao comprar os pincéis e tecidos. Por exemplo, tecidos mais finos e macios são apropriados pincéis de cerdas macias. Sejam os pincéis básicos para iniciar pintura em tecido. Outra caracterização dos pincéis são as cores dos cabos. De acordo com o material usado nas cerdas, são definidas na cor do cabo. Conheça alguns pincéis. Como conservar seus materiais? Como acontece em qualquer profissão,
o zelo, um bom armazenamento, enfim, o cuidado com os materiais influenciam na durabilidade e, consequentemente, na qualidade do trabalho. Visto que no caso da pintura em tecido, o uso de pincéis limpos e bem armazenados muito contribuem para o desenvolvimento do trabalho. Sobre a limpeza dos pincéis, Maia 2002 adverte: só existe uma forma correta de limpar e preservar os pincéis de qualquer tipo de tinta. Imediatamente após o uso, deve-se retirar toda a tinta ou verniz com solvente apropriado, sacudi-lo e enxugá-lo com um pano. Depois disso, deve ser bem lavado com água morna e um pedaço de sabão comum, como o sabão de coco, tomando-se muito cuidado para eliminar todos os traços de sabão sobre a água corrente. Uma das primeiras instruções é, quando utilizar, lavar e guardar. Nunca deixe o seu pincel com tinta para ser lavado depois. Usou, terminou, lave-o para maior cuidado. A tinta, ao ser aberta, não se deve manter por muito tempo aberta, já que pode secar. Quando utilizar, use um prato ou algo deste tipo para despejar a quantidade de tinta que será utilizada, já que a tinta será utilizada várias vezes para melhor conservação. Nunca faça isso. Ao terminar a pintura, deve-se limpar com uma toalha úmida o recipiente onde foi utilizado com a tinta, conforme mostra a imagem. Evite deixar os pincéis de molho, ou seja, dentro do pote de água. Além de entortar as cerdas, podem umedecer os cabos, que são feitos de madeira ou bambu. Durante o desenvolvimento da pintura, é conveniente ter mais de um recipiente com água para auxiliar na limpeza dos pincéis. Além de ter água limpa para a limpeza, sempre por perto. Vale lembrar que é importante ter papel macio para retirar o excesso de tinta dos pincéis e também pano de limpeza, que serve tanto para remover tinta quanto secar os pincéis. Ao terminar a pintura, deve-se limpar com uma toalha úmida o recipiente, como foi utilizado com a tinta, conforme mostra as imagens. Para guardar os pincéis, existem maletas apropriadas para manter o seu material em bom estado. A pintura em tecido é uma arte transmitida por gerações e gerações. Sempre foi um trabalho valorizado por sua perfeição e número de detalhes. Muitos pintores de tecido são autodidatas e aprenderam a produzir esta arte sem nenhuma experiência anterior. Seguindo algumas regrinhas básicas e técnicas, qualquer pessoa pode aprender, mesmo para os que dizem sem talento, para o desenho ou para a pintura. Na verdade, não existe essa pessoa que não pode aprender. A pintura, ela é algo que, de acordo com a sua necessidade e com a sua prática, você vai desenvolvendo e aperfeiçoando o seu trabalho. Essas decorações em tecido têm se tornado cada vez mais conhecidas e é possível encontrá-la em objetos comuns do nosso dia a dia, ou artigos de tecidos domésticos, como na toalha de mesa, fraldinhas de bebê, caminhos e panos de prato. Ou seja, eles estão sempre presentes no dia a dia e na casa de todos nós, porque geralmente essas imagens e pinturas em tecidos chamam a atenção de todas as pessoas. Essa técnica pode ser aplicada em todos os tipos de pano, desde os mais nobres até os mais simples. Mas os melhores tecidos para receber a pintura são os feitos de 100% de algodão. Geralmente, quando se deve iniciar a pintura, você deve utilizar sempre o tecido de algodão, porque ele absorve mais a tinta e facilita também ao desenhar. Apesar da diversidade de produtos e preços, é possível comprar um bom material para pintura a óleo sem gastar demais. Como escolher a tinta adequada? Existem muitas marcas de tinta, cada uma com características próprias. Com relação à qualidade, há dois tipos, profissional e amador. Geralmente em pintura em tecidos, nós utilizamos sempre a tinta profissional.
A tinta usada pelos profissionais tem cor mais intensa e viva, pois a densidade do pigmento é maior do que na tinta para amadores. A tinta destinada aos principiantes em geral vem com exceções de óleo, ou mistura com os outros materiais, com o giz, e seus pigmentos são de qualidade inferior, por isso ela custa menos. Mas a tinta para os amadores é perfeitamente satisfatória. Talvez seja melhor investir numa maior variedade de cores do que em tintas de qualidade superior. Porém, quando você utiliza uma tinta de maior qualidade, mesmo que ela tenha um preço mais alto, ela pode demonstrar na nossa pintura algo que essa tinta de amador ela não demonstra. Por quê? Ela tem o óleo que dá aquele brilho, aquela intensidade que é necessária para chamar a atenção, no caso de quem for futuramente vender os seus tecidos, né, as suas pinturas. Então isso vai facilitar para o seu cliente. É importante lembrar que os materiais não passam de um simples instrumento para que as pessoas possam expressar sua criatividade. Ou seja, quando se inicia a pintura, geralmente nós buscamos um desenho mais prático ou um desenho que nos atraia. Por exemplo, as donas de casa geralmente gostam de desenhar algo que vai facilitar no seu pano de prato. Então, o que a gente pode perceber? Sempre nós buscamos, ao pintar, ao escolher um determinado desenho, expressar algo do nosso dia a dia. E isso faz com que nós possamos facilitar, né, o nosso desenvolver no curso e o desenvolver na aptidão para executar a determinada atividade. Grandes artistas produziram quadros famosos usando apenas algumas cores, combinações. Agora a gente vai estar falando em relação aos tipos variáveis de pincel e qual é a importância do pincel na pintura. Para começar, são suficientes 3 ou 4 pincéis de boa qualidade, chatos, redondos e ovais. Pincéis de cerdas feitos com pelo de porco são bem mais duros do que os de Marta e o absorve maior quantidade de tinta. Por isso são os melhores para espalhar a tinta em grandes áreas da tela. Geralmente, quando se inicia uma pintura, nós começamos a pintar com pouca tinta. Então a gente tem que prestar bastante atenção, porque ao iniciar essa pintura, o que deve ocorrer? Você deve colocar uma camada correta de tinta para não ter que, depois que terminar a pintura toda, né, na determinada imagem, por exemplo, um tomate vermelho. Ao pintar esse tomate, geralmente o tomate ele é uma cor vermelha forte. Então não vamos utilizar aquele risco de tinta, a gente deve utilizar uma certa quantidade maior. Por quê? Para não precisar, né, ter aquela segunda camada, porque a gente geralmente poderá fazer essa segunda camada com os contornos, né, de pincel, com a tinta branca ou a tinta preta. Para quê? Para dar aquele impasse e chamar a atenção da pessoa, ou de si próprio mesmo, né? Para trabalhar os detalhes, o mais indicado é usar um pincel tipo Marta, redondo. Os pincéis de nylon também são aceitáveis, principalmente por sua resistência e facilidade de limpeza, e bem que, com o tempo, acabam deformando. Ou seja, os pincéis, querendo ou não, eles sempre serão reutilizados e deverão sempre ser trocados, porque um pincel, quando você o utiliza demais, ele sofre um desgaste, e esse desgaste ele pode influenciar na pintura. Ou seja, pode ser que em alguns lugares o pincel passe com mais tinta e alguns lugares possam ficar sem essa tinta. Agora a gente vai falar de um outro equipamento que é fundamental para nós pintores, a paleta. O que é a paleta? Aquela tábua, né? Geralmente os pintores famosos sempre utilizavam uma tábua na mão e colocavam os pigmentos de tintas que eram utilizados na tela. A paleta, no nosso caso, ela pode ser qualquer superfície, pode servir como paleta, desde que seja impermeável e uniforme. Ou seja, ela tem que ser reta e ela não pode sofrer nenhuma alteração. Em relação ao quê? Ela não pode mudar as cores da tinta. É bom que a paleta e o fundo da sua pintura sejam da mesma cor, pois isso facilitará o desenvolvimento.
Porque se a gente utilizar uma paleta que ela pode ter alteração de cor no decorrer da pintura, isso vai fazer com quê? Com que a tinta ela saia prejudicada, porque a tinta pode ter alguma alteração e isso não vai ficar bem para a nossa pintura, pois isso facilitará a cor, a escolha e a mistura de cores. Se você estiver usando uma superfície de plástico, tome cuidado. Este material pode reagir com o solvente, ou seja, se você utilizar o plástico, pode ser que ele solte alguma substância que pode dar algum contraste, né, na tinta ou na sua forma. São encontradas em várias formas e tamanhos, né, a paleta. É como experimentar a que melhor se ajusta a nossa mão, né, porque a gente vai ficar com a paleta na mão e com o pincel. Então a gente tem que ver, né, quem for pintar em tela, como que isso vai ser no nosso dia a dia. A fim de não cansar o braço, porque também se nós ficarmos muito tempo com a paleta na mão, ela pode trazer um cansaço, como também se ficar muito tempo com o pincel. Mas isso faz parte do nosso curso, né? Os solventes. A tinta a óleo é aplicada pura ou diluída em solventes. Mas a gente utiliza a tinta óleo quando não tem a tinta óleo na substância da tinta ou quando você quer dar um brilho a mais na sua determinada pintura. O tipo mais comum de solvente consiste numa mistura de óleo de linhaça e terebentina em partes iguais. Desaconselha-se o uso de aguaras, pois podem reagir com as tintas. Outros materiais que nós vamos utilizar, né, para a nossa pintura. Você vai precisar ainda de 2 vasilhas pequenas para colocar os solventes enquanto estiver pintando. Ou seja, sempre quando formos iniciar uma pintura, nós devemos fazer o quê? Ter sempre em mãos copos, né, com água para facilitar o manuseio do pincel, porque geralmente pode ser que você coloque uma tinta em excesso, então geralmente vamos precisar da água, né, para retirar o excesso de tinta do pincel. Ou seja, vamos estar sempre com os copinhos e é bom que sejam copinhos de metal apropriado que se encaixem na paleta. Ou use, por exemplo, xícaras velhas para misturar a tinta na paleta, removê-la ou aplicá-la à tela. Será necessário uma espátula, né? A espátula ela vai servir para quê? Para a gente misturar a tinta, porque não é necessário e conveniente que vocês utilizem do pincel para manusear ou misturar a tinta, porque pode ser que o pincel ele fique com pigmentos da tinta que pode prejudicar quando você for iniciar uma pintura. Alguns artistas utilizam carvão para um esboço preliminar. Se você resolver usá-lo, procure não carregar no traço e retire o excesso batendo num pano limpo na tela antes de começar a pintura. Geralmente tem alguns artistas, né, que ao desenhar gostam de utilizar o carvão. Porém, hoje não é mais conveniente porque existe lápis próprio para a gente executar essa atividade no tecido. Então, vamos ser mais práticos e não utilizar esse carvão. Para evitar que a tela se suje, você deve borrifá-la com um fixador especial, não plastificante e nem aerosol, antes de dar início ao nosso trabalho, correto? Não se esqueça dos pedaços de tecidos absorvente para a limpeza do pincel, ou seja, sempre devemos ter, antes de iniciar a nossa pintura, o que a gente deve ter? A gente deve organizar todo o ambiente para que no decorrer da pintura não ocorra de ter que se deslocar para procurar alguns equipamentos. Por exemplo, o pano de pincel ele é essencial porque você tem que, antes de você penetrar na água para retirar o excesso, é bom que você passe um pano seco ou úmido para retirar o excesso de tinta. E no copinho você só retira um pouquinho. Superfície para pintar. Quais são as superfícies que a gente deve utilizar? Isso aí vai de acordo com cada um. As superfícies tradicionais para a pintura a óleo são as telas e a madeira. As telas em geral feitas de linho junto ou lona de algodão apresentam qualidades variadas e têm preços correspondentes. Ou seja, a tela hoje ela está bem acessível a todos nós, não é algo que seja tão impossível de utilizarmos. E a tela também faz com que
a nossa pintura ela seja mais valorizada, porque ela vai ficar exposta. E isso faz com que a gente se sinta feliz ao ver aquela pintura abrilhantando a nossa casa. Existem dois tipos de trama: finas para trabalhos detalhados e retratos, e grossas para pintura com tintas mais expressas. É difícil esticar bem a tela sobre a moldura da madeira. Ou seja, hoje nós já encontramos no mercado a tela totalmente pronta. Então isso faz com que facilita o nosso trabalho. Não vai ser necessário esticar e nem necessário trabalhar para fazer a nossa tela. Vamos ser mais práticos e comprá-la, correto? Dicas importantes: não se esqueça de sempre ter um recipiente com água para tirar o excesso de tinta dos pincéis quando necessário. Tenha sempre à mão um papel carbono e um lápis 6B para te auxiliar na transferência dos riscos para o tecido. Lave e passe o tecido antes de iniciar a pintura. Por quê? Porque o tecido, geralmente, quando ele é comprado no supermercado, ele está lá muito tempo, então ele vai... Pode ser que tenha alguma alteração, e quando formos iniciar a nossa pintura, isso pode fazer com que sofra alguma alteração, correto? Ele deve estar bem limpinho e liso ao entrar em contato com a tinta e não afeta o resultado final. Ou seja, se você lavar o seu pano, o seu tecido antes de iniciar a sua pintura, não vai prejudicá-lo em nada. Por quê? Ele vai estar preparado para receber o desenho e a pintura que nós desejamos, que você deseja. Faça sempre um teste com a tinta em outro pedaço de pano, para verificar se a tonalidade desejada para a sua peça. Isso é muito importante, porque geralmente sofre algumas alterações, e isso faz com que possa não ocorrer algo satisfatório para nós artistas, para vocês pintores. Então é necessário que vocês façam, um teste antes de iniciar a pintura, tanto no tecido quanto a tinta. A tinta, antes de ser usada, ela deve ser agitada, porque ela pode ter ficado muito tempo parado. Então isso pode prejudicar ao tocar a tinta no tecido. Atividade: divisão na sala em 4 grupos. Cada grupo apresentará para o restante da turma um tópico da nossa aula. Os grupos terão 10 minutos para discutir entre si e formular a apresentação. Cada grupo poderá utilizar a apostila e as anotações das aulas para formular a apresentação. Obrigada pela atenção e até a próxima!